Olá, pessoal. Eu sou o professor Edson Pinto, professor de literatura e de língua portuguesa, faço parte do projeto Central do Enem e o nosso tema de hoje foi retirado de uma questão de 2017 que traz o gênero propaganda. Importantíssimo o aluno saber como é construída a linguagem, o discurso desse tipo de texto, porque todos os anos vem trazendo questões sobre esse tema. Vamos à questão? Propaganda. O exame dos textos e mensagens de propaganda revela que ela apresenta posições parciais que refletem apenas o pensamento de uma minoria, como se exprimissem, em vez disso, a convicção de uma população. Trata-se, no fundo, de convencer o ouvinte ou o leitor de que, em termos de opinião, está fora do caminho certo e de induzi-lo a aderir às teses que lhe são apresentadas por um mecanismo bem conhecido da psicologia social, o do conformismo induzido por pressões do grupo sobre o indivíduo isolado. Então, essa é a impressão sobre a forma, né, a estratégia que a propaganda utiliza. O texto aqui na referência foi escrito por Bobbio, Tucci e Pasquino, são filósofos italianos. Bobbio, filósofo italiano, e nesse texto, que foi retirado do dicionário de política, eles tratam sobre o discurso político. E aqui o trecho sobre a propaganda. Vamos ver o que está pedindo a questão e em seguida a gente comenta o que é e como se constrói o texto da propaganda e de que forma ela utiliza a linguagem como persuasão. Vamos lá? Bom, então vamos ver o que diz a pergunta. De acordo com o texto, as estratégias argumentativas e o uso da linguagem na produção da propaganda favorecem a. Olhem só, a propaganda é um gênero textual que utiliza-se de uma linguagem específica, uma linguagem especial para atingir o público a que ela se propõe. Então, a função da linguagem na propaganda utilizada é a função chamada de apelativa. E a função apelativa, ela busca sempre o quê? Persuadir, né? Ela busca sempre convencer aquele que está recebendo a mensagem. Por isso, utiliza-se verbos no imperativo, né? Faça, compre, né? Manda, né? Ela impõe. Além disso, nós temos também o uso dos pronomes em segunda pessoa, o uso dos vocativos. Então, o conjunto da utilização da linguagem, ela tem sempre o quê? Um objetivo que é atingir um alvo, atingir um determinado público, no sentido sempre de convencer. Agora, a linguagem da propaganda é uma linguagem livre, muito vasta, né? Num momento eu posso usar a linguagem coloquial, em outro uma linguagem mais formal, uma linguagem regional, como disse, sempre buscando atingir um determinado grupo. Se essa linguagem é adequada para este, eu utilizo, se não, eu vou buscar uma outra. Além disso, a propaganda é marcada pela criatividade, né? Pelo uso de figuras de linguagem, pelo humor, pela ironia. Propagandas, quando buscam atingir o público infantil, é sempre multicolorida, imagens, cores, que para outro grupo não serviria. Então, quem não tem na memória alguma frase, alguma palavra, algum gesto de uma propaganda que fica guardado, né? Lembra daquela propaganda da Parmalat em que a criança dizia no final, depois de passar a mensagem, a criancinha dizia tomou e ficava todo mundo tomado, né, por aquele gesto, né, de fofura, de carinho da criança. Mas ficou marcado o quê? O produto que estava sendo colocado para ser vendido na propaganda. Muito bem. Na questão, está pedindo a estratégia utilizada, ou seja,
o texto não está falando das características da propaganda, mas sim a estratégia de linguagem utilizada nesse gênero textual, tá? Que vão favorecê-la. Então vamos ver as alternativas, o que dizem. A letra A. Reflexão da sociedade sobre os produtos anunciados. A propaganda ela não te dá essa oportunidade de refletir sobre o produto que está sendo anunciado. Ela vem sempre, como disse, sendo imposta, né? Aquela ideia imposta para você consumir, para você assumir aquilo que está sendo colocado. Então, essa reflexão não cabe. A linguagem utilizada não dá essa brecha para o receptor utilizar, fazer menções sobre aquilo que está sendo colocado. A letra B. Difusão do pensamento e das preferências das grandes massas. Difusão do pensamento, o texto fala que o conhecimento é de uma minoria e faz-se entender que é de todos, que é da grande massa. Então a letra B também não possibilita a difusão do pensamento da maioria. Então também não cabe. A letra C, imposição das ideias e posições de grupos específicos. Quer dizer, a linguagem utilizada, a estratégia de linguagem faz com que haja uma imposição das ideias e posições de grupos específicos, ou seja, das minorias sobre as maiorias. Essa aqui me parece de acordo com o texto, mas vamos em frente. Letra D. Decisão consciente do consumidor a respeito de sua compra. O consumidor não tem decisão consciente. Já disse, né, é imposto, é colocado para ele de uma forma, né, fazer. Daí a imposição, a linguagem, né, impositiva, né? Muito bem. Então a letra D também não cabe. A letra E. Identificação dos interesses do responsável pelo produto divulgado. Olha, a letra E, né, se eu não estiver muito atento, dá vontade de marcar. Sabe por quê? Porque a propaganda traz sim, olha, uma identificação dos interesses do responsável pelo produto divulgado. Há um interesse, só que o texto não está falando disso. O texto está pedindo qual é a estratégia utilizada com o uso da linguagem, desse tipo de linguagem imperativa, impositiva ao consumidor. Então, a letra C, que diz a imposição de ideias, lembra da linguagem que é utilizada, que é conativa, apelativa, né? Então, a imposição das ideias e posições de grupos específicos sobre grupos maiores, né? Sobre a grande massa. E para isso, o texto também fala que utiliza-se da psicologia social, ou seja, estuda-se ali o comportamento, né? Como é que os grupos, as pessoas influenciam uma a outra. Então, busca-se esse conhecimento da psicologia e utiliza-se o que é chamado no texto de conformismo induzido. Quer dizer, quando um sujeito ou um grupo passa a assimilar, né, adere à norma de outro indivíduo ou grupo, e isso instantaneamente, sem fazer reflexão nenhuma sobre essa adesão. Portanto, a letra C, imposição das ideias e posições de grupos específicos, é o gabarito oficial do Enem de 2017. Agora vamos ver qual a competência e a habilidade que são trabalhadas através da matriz do Enem nessa questão. Vamos lá. Muito bem. Então, a questão lida, analisada, interpretada, né, com a letra C, ela se enquadra na competência diária 7 e na habilidade 23. Olha o que diz a competência diária 7. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre diferentes linguagens e suas manifestações específicas. E a habilidade 23, inferir em um texto quais são os objetivos do seu produtor e quem é o seu público-alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados, né? Nós vimos que a questão pede a estratégia de argumentação para atingir determinado público. E é exatamente a habilidade 23,
tá? Da matriz de referência do Enem, que a questão se encaixa. Inferir em um texto quais são os objetivos do seu produtor, lembra que a linguagem utilizada tem uma função de atingir determinado público através da imposição daquilo que se quer, que é a linguagem da propaganda. E quem é o seu público-alvo? Vejam, dependendo do grupo a quem se quer atingir, a linguagem é utilizada com a estratégia específica. E quem é o seu público-alvo? Pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados, ou seja, pela linguagem específica utilizada para atingir determinado público. Ok? Então, o gênero propaganda é importantíssimo, não só o gênero propaganda, mas a sugestão que as figuras de linguagens, né, que as funções da linguagem sejam estudadas profundamente, porque é através desse conhecimento que você vai ser capaz, não só desse gênero, mas qualquer outro tipo textual ou gênero textual, você pode acertar a questão. Um abraço e até a próxima.